Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Continuando aí no nosso módulo 7, falando de jQuery, nós vamos ver aqui efeitos. Ao começar a usar o jQuery, os métodos de efeitos podem melhorar sua página web com transição e movimento. Aqui nós temos algumas tabelas de efeitos básicos, né, que é para mostrar elementos ocultos. Então, quando um elemento que estava oculto é exibido, aparece gradualmente ou desliza para a visualização. Os outros elementos da página podem se mover para abrir espaços para ele. Nós temos aí o método show, que exibe elementos selecionados, o método hide, que oculta os elementos selecionados, o método toggle, alterna entre exibir e ocultar elementos selecionados. Aí nós temos aí efeitos de fading. Então, ele basicamente oculta elementos visíveis ou traz à tona elementos visíveis. Então, quando um elemento é ocultado, desaparece gradualmente ou desliza para fora da visualização. Os outros elementos podem ocupar espaço deixado por ele. Então, esses efeitos aqui nós temos os seguintes métodos. O fade in, que exibe gradualmente, tornando os elementos opacos. Nós temos o fade out, que oculta gradualmente, tornando os elementos transparentes. O fade to, que altera a opacidade de elementos selecionados. E o fade toggle, oculta ou exibe os elementos selecionados, alterando sua opacidade, que é o oposto do seu estado atual. Nós temos também aqui efeitos de deslizamento, que são métodos que incluem a palavra, nesse caso aqui, a palavra toggle também. Nós temos aqui o slide up, que exibe elementos selecionados com um deslizamento, slide down, oculta elementos selecionados com deslizamento, e slide toggle, que oculta ou exibe elementos selecionados com um movimento deslizante. E fechando aqui, nós temos efeitos personalizados. Nós temos o método delay, que retarda a execução de itens subsequentes na fila. O stop, ele para uma animação, se estiver sendo executada. E o animate, ele cria animações personalizadas. Nesse exemplo aqui de efeitos básicos, parece que os itens da lista surgem gradualmente. Você vai ver isso lá no exemplo, quando a gente for desenvolvendo a nossa prática. Então, quando a página é carregada, eles vão surgindo gradualmente. Cada item desaparece gradualmente quando é clicado. Então, ele tem duas situações aqui. Ele tem a parte que aparece gradualmente, quando os itens vão carregando, e depois ele se desfaz gradualmente, ok? Na verdade, os itens são carregados normalmente junto com o restante da página, mas então são imediatamente ocultados pelo JavaScript. Então tudo é carregado, porém eles são imediatamente ocultados pelo JavaScript. Depois de ocultados, só então eles aparecem gradualmente na visualização. Então aqui em cima, ó, o primeiro item, que depois que a gente declara aqui o ready, né, que o nosso documents do DOM está pronto, o que ele faz? Ele pega primeiro aqui o elemento H2, transforma isso no objeto jQuery e dá um método hide nele. Esse método hide, ele esconde o nosso H2. E imediatamente eu aplico aqui um método slide down, que ele faz aparecer no formato de slide down. Então ele oculta primeiro, depois ele aparece. Em seguida, a gente cria uma variável li, que vai selecionar todos os LIs do documento. Depois, o LI, todos os documentos LIs, todos os elementos LIs, melhor dizendo, eles vão ser ocultados pelo método hide. Ok? Depois a gente usa o método it. Esse método it é para pegar cada elemento individualmente e fazer como se fosse aqui um loop. E ele aplica uma função no index. O que é o index? O index se eu tenho 10 LIs, o primeiro é o 0, o segundo é 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Não começa no 1, começa no 0. Então, se eu tenho 3 LIs, começa no 0, no 1 e no 2. Então, ele vai passando em cada index, em cada LI.
A palavra reservada this aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar cada LI que for, né, no it aqui, ele pega cada LI individualmente, né, está dentro da função, e ele aplica um delay. Esse delay, ele vai multiplicar 700 milissegundos em cada index. Então, o primeiro a ser carregado, ele é zero delay, ele carregou. O segundo já é 700 milissegundos. O terceiro já é 1400 milissegundos e por aí vai. E aí ele dá um fade in de 700, ok? Depois ele cria aqui mais um elemento, na verdade ele aplicando ainda na nossa variável aqui em cima, o jQuery, né, aplicando aqui o método com objeto ouvinte. E ele faz o seguinte, ele aplica o evento click e aí dispara a função, que é a função this, a função anônima, que aplica um this, que é na LI que foi clicado, um fade out, ou seja, sumindo aquele elemento. Bom, parece um pouco confuso, mas na hora que a gente for para a prática, você vai ver que é bem mais tranquilo. Então vamos para o nosso desenvolver na prática. Abra aí o seu Visual Studio Code. Nós estamos aqui com Effects e o Effects.js. Bom, abra aí o Effects.js. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar o nosso ready, né? Que é, abro, fecho parênteses, o function, abro, fecho parênteses, aqui do lado de fora, abro, fecho chaves e venho aqui ponto e vírgula. Então tudo aqui vai carregar somente quando o DOM estiver carregado. Já está aberto aqui o DOM. Se eu der um Ctrl S aqui, não vai acontecer nada ainda, ok? Mas ele só vai carregar o JavaScript quando estiver carregado. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o H2, que é esse cara aqui. É o nosso H2 lá no HTML. Se você voltar aí no seu código, você vai ver que é esse aqui o H2. Então vamos pegar ele aqui através de criando um objeto jQuery, né? O elemento H2, criamos um objeto jQuery e vamos aplicar aqui nele o método hide. Abro, fecho, ponto e vírgula, vamos ver o que vai acontecer. Ctrl S para salvar e ele sumiu. Então o método hide, ele fez isso, ele fez desaparecer aquele H2. Porém, eu posso criando vários métodos sequentes, eu posso aplicando vários métodos de forma sequente. Então vem aqui, slide down. Abro, fecho parênteses, Ctrl S para salvar. Você conseguiu perceber que, eu vou dar mais um Ctrl S aqui, note que ele vai sumir e aparecer. Esse slide down, ele joga o conteúdo que está abaixo dele, ele joga para baixo, ok? Então ele meio que redimensiona aquela posição. Então, basicamente, esse é o método do slide down. Vamos continuar aqui ainda. Vou criar aqui uma variável, chamar ela de LI. Lembrando, isso aqui não é o elemento LI, é uma variável. Eu botei o sinal de cifrão aqui, é uma variável LI. E essa variável LI, agora sim nós vamos receber o elemento LI dentro de um objeto jQuery. Ele vai pegar aqui todas as LIs que tem na página. Nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3 e 4. Ok? Basicamente isso. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a variável LI e vamos dar aqui um método hide. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Basicamente ele sumiu todas as LIs. Continuando aqui a instrução, eu vou falar o seguinte. Ponto it. Então, em cada LI, eu vou disparar como se fosse um loop. Então, vai pegar aqui uma function. Essa function, eu quero que ela pegue no index. E aqui, depois do parêntese do fechamento aqui, dentro do parâmetro da function, eu vou vir abrir e fechar chaves. Aqui dentro, eu vou mandar uma instrução para ele. Se eu der um Ctrl S para salvar aqui, por enquanto não acontece nada. Ele só está disparando o método hide. E ele passa em cada um. É como se ele passasse no primeiro LI, escondesse o segundo, o terceiro e o quarto, que aqui no caso tem 4 LIs. Está oculto, tá? Eles estão ocultos. Se você quiser conferir, você clica aí com o botão direito do mouse, vai inspecionar, você vai vir aqui no body, vem aqui na sua página, no page, aqui no ULI, você vai ver que todos os seus LIs estão aqui. O que ele fez aqui? O que esse método aqui, hide, faz?
ele modifica o CSS, né? Ele dá um display none aqui, só para esconder, ok? Mas eles estão ali, você viu. Eu vou vir aqui, vou pegar o objeto do jQuery no this. O que você quer dizer essa palavrinha this? Cada LI. Então, o it vai pegar no índice, no index, né? 01, no 0. E aí, o this vai ser o LI da posição 0. Depois, o this vai ser o LI da posição 1, na posição 2. E assim por diante. Eu vou aplicar aqui a propriedade delay. E vou colocar aqui o delay. Eu poderia colocar um número aqui, delay 1000. Né? 1000 milissegundos. Ctrl S para salvar. Deixa eu escrever aqui delay, né? Senão vai dar erro. Ctrl S para salvar. Você percebeu, eu vou botar um pouquinho mais aqui. Vou botar aqui 10.000 milissegundos. Ó, ele demorou um pouquinho mais. Ó, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui 700, né? Um delay de 700, vezes o index, que é a posição de cada um. Então, na posição 0, 700 vezes 0, 0. Na posição 1, 700 vezes 1, 700. Na posição 2, 700 vezes 2, 1.400. E assim sucessivamente. E depois eu vou aplicar aqui um outro método, que vai ser o fade in. E aqui eu vou colocar 700. Então, Ctrl S para salvar. Ele vai aparecer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Você conseguiu perceber? Vou aumentar aqui um pouquinho para dar um tempo maior. Vou colocar aqui 10.000. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Então, basicamente, ele fez isso. Ele pegou aqui, multiplicou isso aqui pelo índice. No primeiro, ele carrega imediatamente, né? Obviamente, após o DOM. No segundo, ele vai multiplicando. E depois ele aplica o fade in em 700. Ok? Até aqui eu acho que está tranquilo, né? Bom, depois eu vou dar uma explicação mais detalhada, porque esse método aqui a gente está aplicando... esse exercício a gente está aplicando vários métodos. Então aqui, ainda na nossa variável li, vamos colocar aqui o método on. No método on, nós temos que utilizar um evento. Então nós vamos utilizar o evento click. Quando eu clicar aqui na variável li, ou seja, cada li, quando eu clicar, eu quero que aconteça o seguinte. Eu quero que ele dispare uma function, uma função anônima. Abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Ponto e vírgula aqui. O que eu quero que dispara? Eu quero que faça o seguinte, ele passa em cada li que eu clicar, ou seja, this, em cada li que eu clicar, eu vou colocar aqui um fade out vou colocar aqui 1000. Ponto e vírgula para fechar. Ctrl S para salvar. Primeiro ele carrega, ok? E agora, se eu clicar, eu vou clicar nesse daqui. Ele some. Olha que interessante. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui novamente. Deixa ele carregar. E aí ele, né, apareceu aqui novamente. Se eu clicar, ele some. Olha por que a gente tem que utilizar a palavra reservada this. Para eu especificar para o DOM que o this é esse que eu estou com o mouse em cima. Depois o this é esse aqui. Se eu colocar aqui simplesmente o nosso ALI, eu poderia colocar aqui o elemento LI, ou colocar a variável que já está armazenando a nossa LI aqui em cima. Ó. Ele já está armazenando aqui. Se eu botar a variável LI, vou dar um Ctrl S para salvar. Ele vai, obviamente, aparecer aqui e aplicar o primeiro efeito. E olha só, se eu não colocar o elemento this, olha o que acontece quando eu clicar em qualquer uma LI. Ele some com todas. Por isso que o this, ele especifica aquele elemento que eu estou atuando em cima dele. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui o this, Ctrl S para salvar. E agora sim, se eu clicar num elemento, ele some. E olha só que bacana, a div vai reposicionando aqui dentro da minha ULI, vai reposicionando aqui as minhas LIs. Ok? Então, esse aqui foi o efeito, a função do jQuery, desse exercício de hoje, com esses efeitos. Então, recapitulando para você aqui, essa parte de cima aqui, que é a definição de uma função anônima, que é executada quando, né, o documento aqui estiver pronto. Ok? Então, isso aqui
é basicamente um atalho, só para recapitular, é um atalho para isso aqui, ó. Lembra que a gente ensinou isso aqui lá no início? Que é o document, aqui, ponto, ready, abro e fecho, function, e aqui abro e fecho parênteses, depois abro e fecho chaves, e aqui vai minha instrução. Então, isso aqui, jQuery function, é nada mais, nada menos do que isso aqui, ok? Obviamente, num método resumido. Bom, já aqui, nessa segunda parte, o elemento ele vai primeiro ocultar e em seguida exibir ele com animação. Então, primeiro, a gente seleciona um elemento através do jQuery. Nós selecionamos aqui o H2. Depois, o hide inicialmente oculta esse elemento. E depois a gente aplica uma animação com slide down. Então, basicamente, é isso que acontece aqui. Nessa terceira parte aqui, nós armazenamos todos os LIs na variável que a gente deu o nome de LI, mas poderia ser qualquer outro nome. Então, ele vai selecionar todos os itens de lista, né, todos os LIs da página. E ele armazena a seleção em uma variável chamada LI. Somente isso. Para que a gente possa reutilizar sem selecionar os elementos repetidamente. Então, a gente criou uma variável, porque aqui eu sei que ela cria todos os LIs para mim. Ok? Nessa quarta parte aqui, né, vamos dizer, nessa quarta linha aqui, nós temos o seguinte. Ele vai ocultar todos os itens LIs. E depois ele aplica a animação de aparição, né, com atraso. Então, aqui, esse LI hide, ele oculta todos os itens da lista, ok? Depois, o each function index, ele itera, tá? Nem intera não, tá? Ele itera sobre cada item da lista. A função fornecida, ela é executada uma vez para cada item. Então, essa função, ela uma vez para cada item. O each, traduzindo, é cada, tá? Ele faz isso para cada item. E recebe o índice do atual, né, do atual elemento como parâmetro. Ok? Bom, dentro da função, nós temos aqui o this. Então, o elemento this, né, que se torna aqui um objeto jQuery dentro do parênteses e com cifrão, ele está se referindo ao LI atual. Deixa eu dar um Ctrl S aqui, só para aparecer para a gente. Esse this, ele se refere ao elemento atual, onde eu estou posicionado com o mouse aqui. Então, é esse this. Eu cliquei aqui, ele desapareceu. Ok? O delay, o método delay, ele cria um atraso antes de exibir o item atual. O atraso, ele aumenta aqui no caso em 1000 milissegundos para cada índice cada índice do nosso LI. Então aqui, por exemplo, é 0, 1, 2. Então aqui ele estaria substituindo aqui para 0, 1, 2, basicamente isso. Basicamente isso, ok? Bom, depois o nosso fade in, ele aplica uma animação de desaparecimento gradual para exibir o item em 700 milissegundos. Então, fade in é aquela aparição em 700 milissegundos. Se eu der um Ctrl S aqui, ó, eles vão aparecendo. Ó. Tá vendo? Basicamente é isso. Já aqui embaixo, nós estamos adicionando aqui um manipulador de eventos para cliques, né? Então, primeiro aqui, esse LI com o método on e aqui disparando o evento click function, ele configura um evento click em todos os itens LIs, né? Aqui, ó, essa variável aqui, ela está armazenando aqui em cima, como eu falei, todos os itens LIs, ok? O this, ele se refere ao item clicado. Então, eu estou no item aqui em cima. Cliquei. É aqui que vai ser aplicado o método fade out, que ele aplica uma animação de desaparecimento gradual. Ó, eu clico, ele desaparece gradualmente. Ok? Basicamente é isso.
explicando para você bem detalhadamente. Bom, eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, não deixe de comentar. Essas aulas elas são bem detalhadas porque é a base. O livro de JavaScript jQuery, ele é a base para você entrar no mercado de trabalho de desenvolvimento web. Então, tem que ter paciência. Programação não é decoreba, não é coisa instantânea, é algo mais profundo. Você precisa fixar o conhecimento lá na base, né, na rocha, para você nunca mais esquecer. E eu tenho certeza que se você revisar as videoaulas, fizer os exercícios, você não vai mais ter problemas com esses métodos, como fazer uma função, o que cada coisa que faz, o que cada linha está fazendo dentro do jQuery. Eu acho que o código vai ficar mais fácil para você fazer leitura. Obviamente, temos muitas coisas para percorrer aí, porém, a gente já está muito avançado. Então, essa é a vantagem. A gente já está praticamente para lá da metade do livro. E vamos continuar aí na próxima videoaula, ok? Aguardo você lá.